Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Saiba mais sobre a evolução do riso e do humor. Humor é coisa séria. Entenda quando uma piada pode causar um processo judicial. Internet. Antes de colocar um novo material na rede, o comediante deve ficar atento a algumas normas. Será que a piada é protegida pela lei do direito autoral? Conheça a lei eleitoral que durante muito tempo foi motivo de debate entre humoristas e legisladores. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão de hoje fala sobre humor. O riso faz parte da natureza humana. Veja como a percepção sobre o que é humor se transformou ao longo da história. Rir é mais antigo que falar. Os seres humanos já riam há pelo menos 7 milhões de anos. Rir é universal e inato. Bebês riem muito antes de falar. Em todas as raças, as expressões de alegria parecem ser as mesmas e são facilmente reconhecíveis, escreveu Darwin em 1872. Dar risada dos outros, segundo pesquisadores, é um dos traços mais antigos e universais que existem. Na Grécia Antiga, já se fazia humor. Historiadores afirmam que o espírito humorístico também esteve presente na produção intelectual da Roma Antiga. Júlio César e o Império foram alvos de várias sátiras. Já na Idade Média, o uso do humor foi condenado pela Igreja Católica e o riso passou a ser considerado um estado de possessão. Já nos séculos 17 e 19, o humor ganhou novamente um tom político. As caricaturas ganharam os pasquins, que debochavam e criticavam governantes e políticos. Com o passar dos tempos, a abordagem humorística passou a ser tema de peças de teatro, programas de rádio, curtas e longa-metragens e programas de TV. No Brasil, o humor no rádio, por exemplo, teve seu auge com o programa Balança Mas Não Cai, transmitido pela Rádio Nacional nos anos de 1950. Mais tarde, no fim dos anos de 1960, o enredo humorístico passou a ser exibido também na TV. Com o passar dos anos, a noção do que é humor vem mudando e os comediantes têm pensado em novas maneiras de transformar a arte de fazer rir. Fato é que o humor continua sendo uma forma divertida de análise de comportamentos e valores sociais e quem faz humor passa a ser, de certa forma, um estudioso do comportamento humano. Porém, o cômico também implica se dizer o indizível e assim nasce o embate entre o que é engraçado e o que é ofensa. Esses limites morais e éticos têm fomentado um intenso debate. A liberdade de expressão pode ser cerceada? Segundo o cartunista Laerte, sempre vai haver alguém ofendido quando se faz uma piada. E essa é uma batalha constante entre pessoas que acreditam que o humor quebra preconceitos e as que acreditam que ele reforça a intolerância. Qual seria então a diferença entre piada e preconceito? Confira na matéria. O corpo, religião, acontecimentos ou uma realidade social. No Brasil, é fácil ter contato com piadas sobre todos esses temas. Uma das provas de que o brasileiro dá valor ao riso vem da internet. Nos últimos anos, assistimos à multiplicação dos canais de humor e dos espetáculos de stand-up. E a própria internet coloca o assunto em discussão. O documentário batizado O Riso dos Outros aborda o fazer humor e os recursos utilizados para conquistar o público. Agradar a uma plateia não é tarefa das mais fáceis. E o humor muitas vezes recorre a piadas sexistas, de ataque a minorias, entre outras. É aí que surge a polêmica. Qual é o limite do humor? A nossa Constituição elegeu a liberdade de expressão, né? Esse é o princípio e dentro dessa liberdade as pessoas podem sim falar aquilo que entenderem, que devam falar, que devam manifestar. Agora, o direito à liberdade de expressão, como todo direito, ele não é ilimitado. O humor tem limite? Eu entendo que não, né? O humorista ele tem toda a liberdade criativa dele, ele tem a liberdade de expressão, mas ele tem que compreender que ele, como qualquer pessoa, ele não tem imunidade.
né? A não ser aqueles casos especiais, como parlamentares, advogados na discussão da causa, mas o fato dele ser humorista, ele não tem uma capa protetora que permite ele falar o que ele bem entender de qualquer pessoa, isso como qualquer cidadão. Então, se ele naquela piada ele exceder e alguém vier a se sentir ofendido, isso faz parte do jogo democrático. Aquela pessoa que se sentiu ofendida, ela vai poder buscar o judiciário. Na teoria, fazer humor é simples. Você cria uma expectativa e depois a subverte. Mas, na prática, isso pode mudar. Certas maneiras de fazer graça podem se tornar ofensivas ou mesmo desnecessárias para o público. É o que afirma o diretor da Rádio 98 FM, em Belo Horizonte, que dedica 8 horas de sua programação diária ao humor. Eu acho que você consegue fazer um humor mais inteligente a partir do momento que você tira da equação o palavrão e a ofensa. Você exige do profissional um texto mais aguçado, um time de humor mais bem preparado, e aí você consegue qualificar mais ainda seu conteúdo. Eduardo Schechtel comanda um programa de humor na emissora junto de colegas que também animam a atração. E mesmo contando com a participação de ouvintes que telefonam e participam ao vivo, a preocupação com os excessos também recai sobre os próprios realizadores do programa. O que eu preocupo mais é até com os profissionais que fazem o programa. Porque se é um programa diário, você está falando muito, então quem fala muito, né, tem até o ditado, bom dia cavalo. Então você imagina, você fica 2 horas ali falando. Pode acontecer de ter, que eu acho que todo mundo na vida tem o direito de ser 5 segundos de vacilo, né? Eu acho que tem um limite também para se fazer humor. Você não pode querer falar, ter as suas ideias e querer falar tudo o que você imagina e falar, não, gente, é apenas humor. Não é assim, né? Tem determinadas piadas que não são engraçadas. Uma série de casos de processos contra humoristas ganhou destaque na imprensa. Uma amostra de que, em algumas situações, a piada pode se tornar caso de justiça. A piada criminosa, ela traz no seu contexto uma manifestação que é coibida pela legislação penal. Uma injúria, uma difamação, uma calúnia, uma manifestação de racismo, né? Sempre vai atingir etnias, minorias, idosos, deficientes físicos, que são normalmente alvos desse tipo de piada e vai gerar, muito provavelmente, uma condenação penal. Diante dessas colocações, é quase inevitável imaginar o risco de uma censura. No entanto, não se trata de limitar a liberdade de expressão, mas sim de saber o que dizer e como dizer. Então, eu acho que, na realidade, o que nós temos que fazer é garantir a máxima liberdade de expressão, como é hoje, e se alguém se sentir ofendido, que busque o judiciário para buscar a reparação por isso. A suína é aquela risada que parece que a pessoa chegou aqui com um porco, sabe? Que isso, tem um porco aí? Tem também a risada muda, que é... E no próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre humor na internet. Será que essa é uma plataforma livre? E mais, acompanhe uma discussão sobre o texto humorístico e o direito autoral. Tudo isso em instantes.